A Serra do Roncador, localizada no vasto e impenetrável coração do Mato Grosso, estende-se como uma cicatriz colossal na terra, um divisor de águas entre o Rio Araguaia e o Rio das Mortes. Oficialmente, é uma formação geológica de beleza estonteante, um destino para ecoturistas e buscadores espirituais atraídos por suas vibrações místicas. No entanto, para aqueles que dedicam a vida a estudar os arquivos secretos de geologia e os relatos militares suprimidos, a Serra do Roncador é algo muito mais sombrio e perturbador. Imagine o ano de 1984. Uma expedição militar discreta, operando sob o codinome Operação Eco, foi enviada para mapear uma série de anomalias magnéticas detectadas por satélites de baixa órbita. O que esses soldados e geólogos encontraram em uma das fendas mais profundas da face leste da serra desafia cada lei da física que aprendemos nos livros escolares. Eles relataram a descoberta de estruturas que não pareciam naturais, paredes compostas por um metal de tonalidade opaca que simplesmente não podia ser perfurado pelas ferramentas de diamante da época. Mais do que isso, os relatórios, que foram rapidamente classificados como secreto de Estado, mencionavam sons rítmicos, uma pulsação mecânica que parecia ecoar de máquinas colossais operando a quilômetros abaixo da crosta terrestre. Não faz sentido que uma formação rochosa de milhões de anos abrigue tecnologia ativa, mas a verdade é que faz. Afinal, por que o acesso a extensas áreas da Serra do Roncador permanece sob vigilância constante e sigilo federal até hoje, camuflado sob a conveniente justificativa de preservação ambiental e segurança nacional? Hoje, no canal Iluminado, vamos mergulhar profundamente nos arquivos que o público jamais deveria ter acessado. Prepare-se para conhecer os 5 segredos mais perturbadores e bem guardados da Serra do Roncador. Mistérios que as autoridades tentam a todo custo manter enterrados no silêncio da floresta. O primeiro grande enigma que assombra a região remete ao desaparecimento mais famoso do século XX, o caso do Coronel Percy Fawcett. Em 1925, este explorador britânico altamente condecorado e obcecado por arqueologia embrenhou-se na Serra do Roncador em busca da mística Cidade Z, uma civilização que ele acreditava ser o berço de toda a cultura humana. A história oficial, aceita por historiadores preguiçosos, diz que Fawcett e seu filho Jack foram mortos por tribos hostis ou que simplesmente sucumbiram à fome e às doenças da selva. Mas os diários e as cartas recuperados de seus acampamentos anteriores, somados a documentos que surgiram décadas depois, pintam um cenário muito mais bizarro. Fawcett não descreveu apenas templos de pedra. Ele detalhou em suas anotações luzes que emanavam de dentro das fendas rochosas. Ele chamava essas luzes de focos frios, uma iluminação que não produzia calor, não queimava a vegetação e parecia mover-se com uma inteligência deliberada, como se estivesse monitorando sua expedição. Quase um século depois, pesquisadores independentes equipados com drones e sensores térmicos continuam avistando essas mesmas esferas de luz. Curiosamente, esses fenômenos luminosos seguem um padrão de comportamento idêntico ao relatado por pilotos militares na década de 70. Sempre que uma aeronave de reconhecimento oficial ou um drone civil se aproxima demais de certas coordenadas na serra, as luzes executam manobras impossíveis para qualquer tecnologia humana conhecida e desaparecem instantaneamente, muitas vezes causando falhas totais nos sistemas de navegação dos aparelhos próximos. O que Fawcett realmente encontrou não foi uma cidade de ouro e pedras preciosas, mas uma interface tecnológica de uma civilização que parece viver paralelamente à nossa, escondida sob o manto protetor da geologia mato-grossense. O nome da Serra do Roncador não foi escolhido por acaso ou apenas por uma licença poética dos exploradores. Ele deriva de um fenômeno acústico real e aterrorizante, um roncado constante, um zumbido de frequência extremamente baixa que pode ser ouvido e, mais do que isso, sentido nos ossos durante as noites mais silenciosas. Em 2012, um grupo de geofísicos alemães, financiados por uma organização privada, tentou captar e analisar a origem exata desse som utilizando sismógrafos de alta sensibilidade e microfones subaquáticos instalados na famosa Lagoa Encantada. O que deveria ser um estudo rotineiro transformou-se em um pesadelo técnico e psicológico. Assim que os sensores foram ativados nas proximidades da Gruta do Cristal, uma descarga eletromagnética de origem desconhecida fritou instantaneamente os circuitos dos aparelhos. Baterias de polímero de lítio que estavam com carga total foram drenadas até o zero absoluto em questão de segundos. No entanto, os poucos dados recuperados antes do colapso do equipamento revelaram um padrão rítmico assustador. O som não era o movimento de placas tectônicas ou o vento passando por cavernas. Era uma frequência de 19 Hz, conhecida como a frequência do medo, que tem a capacidade de causar alucinações visuais e sentimentos de pânico em seres humanos. A análise sugere que existe um motor industrial ou um reator de proporções continentais funcionando abaixo da superfície, gerando uma energia tão vasta que o seu subproduto acústico reverbera por todo o estado. Porque o governo brasileiro
brasileiro nunca permitiu uma investigação pública sobre esse fenômeno sonoro e por que os relatórios daquela equipe alemã foram confiscados assim que eles tentaram deixar o país. A presença militar e governamental na Serra do Roncador é o terceiro segredo que ninguém ousa discutir abertamente. Oficialmente, a região é monitorada para evitar o desmatamento ilegal e proteger as terras indígenas. Mas a realidade observada pelos moradores das cidades de Barra do Garças e Araguaiana conta uma história de operações clandestinas. É comum o relato de caminhões de carga pesada, sem qualquer tipo de identificação ou placa oficial, subindo as estradas de terra em direção aos vales mais remotos durante a madrugada. Helicópteros pintados inteiramente de preto, sem as marcas obrigatórias da Força Aérea ou do Exército, são vistos frequentemente pairando sobre áreas que no mapa constam apenas como mata virgem. Testemunhos de ex-agentes de campo que trabalharam na segurança de perímetros restritos da serra mencionam a existência de abrigos subterrâneos modernos, construídos com concreto blindado e tecnologia de ponta, localizados exatamente onde as lendas locais dizem haver entradas para o mundo intraterreno. Esses ex-funcionários afirmam que a missão não era apenas proteger a natureza, mas garantir que nada que saísse daquelas cavernas fosse visto pela população civil e que nada do mundo exterior perturbasse as atividades que ocorrem nas profundezas. Por que uma reserva ambiental precisaria de postos de controle armados com sensores de movimento e câmeras de infravermelho em pontos onde, teoricamente, não existe nenhum recurso valioso a ser extraído? A vigilância extrema sugere que o que está escondido lá dentro é tão valioso ou tão perigoso que a própria noção de soberania nacional é colocada em segundo plano. O quarto mistério envolve anomalias temporais e falhas geográficas que desafiam o entendimento científico sobre o espaço-tempo. Relatos de trilheiros experientes, geólogos de universidades federais e até mesmo pilotos de aviões agrícolas indicam que a Serra do Roncador possui pontos onde as leis da física parecem se dobrar. Existem registros documentados de bússolas que começam a girar loucamente sem explicação e dispositivos de GPS que subitamente marcam coordenadas no meio do oceano ou em continentes distantes enquanto o pesquisador está fisicamente parado no solo do Mato Grosso. Mas os relatos mais perturbadores são os de distorção temporal. Há casos de exploradores que entraram em fendas rochosas para se proteger de uma chuva passageira, permanecendo lá por o que acreditaram ser apenas 15 ou 20 minutos. Ao saírem, descobriram com horror que haviam se passado 2 ou 3 dias no mundo exterior com equipes de busca já mobilizadas para encontrá-los. Testemunhas relatam uma sensação de peso no ar e um silêncio absoluto, onde nem mesmo o som de insetos ou pássaros pode ser ouvido. Seria a Serra do Roncador um ponto de convergência natural de linhas de energia terrestre, o que os antigos chamavam de linhas de lei, onde a barreira entre as dimensões é mais fina? Ou seriam essas anomalias o resultado de experimentos tecnológicos de larga escala que estão sendo conduzidos nas profundezas da Terra, gerando campos gravitacionais que distorcem a percepção do tempo para quem está por perto? Finalmente, chegamos ao mistério mais guardado de todos, um evento que ocorreu na década de 90 e que quase mudou a forma como entendemos a geologia do nosso planeta. Durante um projeto de perfuração profunda conduzido por uma empresa de fachada vinculada a interesses internacionais, os engenheiros tentaram extrair amostras de minerais raros a cerca de 300 metros de profundidade em uma área isolada do Roncador. As brocas utilizadas eram o que havia de mais avançado no mundo, feitas de ligas de titânio e pontas de diamante industrial, capazes de atravessar o granito mais denso. No entanto, ao atingirem a marca dos 312 metros, as máquinas pararam de forma abrupta. Quando as brocas foram retiradas para inspeção, os engenheiros ficaram em estado de choque. O metal estava derretido, torcido de uma maneira que sugeria um calor extremo e uma resistência física impossível para uma rocha comum. Uma câmera térmica de alta resistência foi enviada pelo duto de perfuração e as imagens captadas, que circularam brevemente entre círculos ufológicos antes de serem apagadas da internet, mostravam uma superfície perfeitamente lisa, de aparência metálica e cor escura, que emitia uma pulsação rítmica, quase como se o material estivesse respirando. Imediatamente após a captação dessas imagens, o local foi cercado por agentes de segurança privada e dias depois, por militares. O poço de perfuração foi lacrado com toneladas de concreto armado e todos os funcionários foram obrigados a assinar acordos de confidencialidade sob pena de prisão por traição à pátria. A justificativa oficial foi que haviam atingido um bolsão de gás tóxico e instável, mas o concreto usado para lacrar o local era de um tipo específico, utilizado apenas em silos de mísseis e reatores nucleares. O que realmente existe sob a Serra do Roncador? Seria ela um imenso hangar natural para naves que não pertencem a este mundo? Ou talvez uma base de operações para uma elite global que sabe que o segredo da longevidade e da energia infinita está escondido naquelas rochas? A cada ano, novas evidências surgem, mas o silêncio das autoridades torna-se cada vez
mais ensurdecedor. O Roncador não é apenas uma montanha, é um lembrete vivo de que nossa compreensão sobre a Terra é limitada e que existem forças operando em nosso próprio solo que estão completamente além do nosso controle. Se você é um daqueles que não se contentam com as explicações superficiais dadas pelos livros didáticos e sente que a verdade sobre o que está sob nossos pés precisa ser revelada, você está no lugar certo. Inscreva-se agora no canal Iluminado e ative as notificações para não perder nenhuma das nossas investigações. Estamos apenas começando a remover a camada de concreto e mentiras que cobre esses segredos milenares. Deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que a Serra do Roncador esconde uma civilização antiga, uma base militar secreta ou algo que a mente humana ainda não é capaz de processar? Sua participação é fundamental para que possamos continuar jogando luz sobre as sombras que outros tentam proteger. O mistério está diante de nós e a verdade, por mais perturbadora que seja, é o único caminho para a liberdade. Ao olharmos para a vastidão do Mato Grosso, percebemos que a Serra do Roncador funciona como um farol para o inexplicável. Desde os tempos de Falsete até as perfurações misteriosas da Era Moderna, o padrão de supressão de informação é constante. A ciência oficial ignora as anomalias temporais, os militares silenciam os avistamentos de luzes e o governo lacra as entradas de um mundo que parece pulsar com vida própria. Mas por quanto tempo é possível esconder algo tão monumental? A cada bússola que falha, a cada eletrônico que descarrega misteriosamente e a cada testemunha que decide quebrar o silêncio, o véu se torna mais fino. Não estamos falando de lendas de fogueira, mas de fenômenos documentados que desafiam a lógica e a razão. A Serra do Roncador exige respeito e cautela. Aqueles que se aventuram demais, sem o conhecimento necessário, muitas vezes retornam mudados, ou pior, não retornam. O que quer que esteja operando naquela região possui uma tecnologia de manipulação de energia que faz nossos reatores mais modernos parecerem brinquedos de criança. Talvez a proibição de acesso a certas áreas não seja apenas para esconder o segredo, mas para nos proteger de uma realidade para a qual ainda não estamos preparados. Se o roncado da Terra é um aviso ou um convite, ainda não sabemos. Mas uma coisa é certa: o canal Iluminado continuará buscando as respostas, não importa quão profundas elas estejam enterradas. Junte-se a nós nesta jornada pelo desconhecido, pois só a verdade pode iluminar o caminho em meio à escuridão do segredo. A complexidade das estruturas descritas na Operação Eco em 1984 sugere que a Serra do Roncador pode ser, na verdade, uma máquina planetária, uma peça de engenharia em escala colossal deixada por uma inteligência que precedeu a humanidade em milhões de anos. Se as paredes metálicas encontradas naquelas fendas profundas forem parte de um sistema de suporte à vida ou de comunicação interestelar, isso explicaria por que o Brasil se tornou um ponto focal para agências de inteligência do mundo inteiro. A busca pela cidade Z de Falsete pode ter sido a primeira tentativa moderna de reaver essa tecnologia. Hoje, o jogo mudou e os jogadores possuem recursos infinitos para manter a população distraída, enquanto o verdadeiro tesouro da humanidade é guardado por sentinelas silenciosas nas matas do Mato Grosso. O silêncio das autoridades brasileiras, estaduais e federais não é apenas uma questão de burocracia, mas uma necessidade estratégica de manter o status quo de uma realidade que, se revelada, desmoronaria todas as nossas instituições religiosas, científicas e políticas. O Roncador é o epicentro de uma verdade que o mundo ainda teme encarar de frente. E enquanto o zumbido de baixa frequência continuar ecoando nas noites de lua cheia, saberemos que lá embaixo, algo vasto, antigo e extremamente poderoso continua operando, alheio aos nossos pequenos dramas humanos, aguardando o momento em que a luz da verdade será forte o suficiente para revelar o que está oculto. Para encerrar esta investigação profunda, precisamos refletir sobre o impacto desses fenômenos naqueles que vivem à sombra da serra. Não são apenas geólogos ou militares que testemunham o impossível. São famílias comuns que veem o céu mudar de cor sem aviso, pescadores que encontram águas que fervem sem calor e crianças que aprendem desde cedo que certas cavernas nunca devem ser exploradas. A cultura local está impregnada pelo Roncador, e essa sabedoria popular é muitas vezes mais precisa do que os relatórios oficiais censurados. O canal Iluminado honra esses relatos e transforma cada testemunho em uma peça do quebra-cabeça que estamos montando. Se você tem alguma experiência pessoal na Serra do Roncador ou conhece alguém que presenciou algo inexplicável na região, compartilhe conosco. A sua história pode ser o elo que faltava para desvendarmos de uma vez por todas o que o governo tanto teme. Fique atento aos próximos vídeos, pois a nossa busca pela iluminação dos fatos não vai parar até que o último segredo seja revelado. Obrigado por caminhar conosco nesta trilha de mistérios e descobertas. Até a próxima revelação.